Tema de hoje: lembre-se dos feitos do Senhor. Lembre-se dos feitos do Senhor. Vou pedir o pessoal daqui da iluminação, põe mais luz para mim aqui, por favor. Obrigado. Faz em torno de 15 anos atrás, eu não lembro mais das datas exatamente, porque são memórias da minha vida que eu quase que apaguei. Mas eu passei por um sequestro e não foi por causa de dinheiro, que nem o Fernando falou, não foi por isso. Eles me observaram ao longo de algum tempo, queriam alguém que fosse pacífico, que pudesse fazer uma intermediação. Fui sequestrado por uma gangue do Rio de Janeiro, que precisava de alguém para fazer uma intermediação para a libertação de um sequestrado deles por uma outra gangue. Tinha que levar o pagamento e tudo mais, e negociação. Estava saindo de um casamento, me fecharam o carro, numa das ruas ali do Ibirapuera. Um carro na frente parou, outro atrás parou, chegaram com armas, falaram: olha, você vai dar um passeio com a gente. Eu falei: à vontade, que música você quer ouvir? Né? Fazer o quê? Na verdade, se você passasse do lado do meu carro, você acha que estava com meus brothers ali dentro. Porque o rapaz com arma, eu falei: deixa eu descontrair esse cara que é melhor. Não foi fácil, eu falo brincando, mas não foi fácil. 30 horas mais ou menos, eu fui pego no sábado, libertado só no domingo à noite. Quando eu estava num determinado momento que para mim foi crucial, foi quando eu estava no meio do mato, num lugar que eu mal sabia onde é que era, aquele pessoal com tudo com cara de guerrilheiro, com olho tampado, com metralhadora, coisa muito estranha, desacostumado completamente com isso. E tinha um atrás de mim com arma, quando então, depois da contagem do preço que eu levei lá para eles, veio alguém gritando lá de dentro que não batia, que não estava certo e tal, e mata tudo. A hora que o cara falou isso, imagina, você já começa assim, né? Partiu, né? Mas naquele momento me veio um texto das Escrituras no coração. Um texto do livro de Salmos que diz assim: não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. Deus falou aquilo no meu coração. Aquilo ficou tão claro dentro de mim que me deu segurança naquele momento. E então eu me virei para o rapaz, assim, tentando falar com o rapaz que estava atrás de mim e com arma ali comigo, e disse assim rapidamente para ele, falei: olha, eu não sei de nada do que está acontecendo, eu fui sequestrado para trazer isso aqui, eu sou um pastor. Quando eu falei isso, o rapaz na hora parou tudo e falou: ninguém vai fazer nada. Eu não sabia que ele era o chefe. Ninguém vai fazer nada aqui não, tal. Ele chegou assim para mim e falou: isso é coisa do meu pai e da minha mãe que oram por mim. Eles são da Assembleia de Deus, você conhece? Irmão da Assembleia de Deus, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu gosto de estar no meio do povo da Assembleia hoje. Glória! Aquela coisa toda. Topo tudo, meu irmão. Eu amo demais vocês. Resumindo a história, estou aqui, estou livre. O Deus que pôde ali consolar o meu coração naquele momento com uma palavra, me faz lembrar aquilo que está escrito no livro de João. O Evangelho de João diz assim, que o Espírito Santo, Ele vos fará lembrar de tudo o que Ele disse. Então, se Deus vai fazer você lembrar, significa que antes você tem que saber. Então é importante você ter no seu coração palavras de Deus guardadas no teu coração. Você precisa ter palavras de Deus dentro da tua vida, dentro do teu coração, experiências com Deus que vão ficar na sua memória, vão ser guardadas dentro de você, para que você possa, em tempos de necessidade, Deus ressuscitar, levantar aquela palavra de dentro de você, para poder trazer fé no seu coração. Nós precisamos alimentar a nossa memória com os feitos do Senhor. Nos lembrarmos do que Deus fez. E agora para o resto da minha vida eu penso dessa maneira. Eu lembro do que Deus fez por mim.
naquele momento crucial, naquele momento em que eu já estava achando, vou partir, naquele momento vem a fé no coração de que Deus me guardaria da mesma forma hoje, em qualquer situação em que eu passar. Eu vou me lembrar, se Deus fez isso por mim uma vez, Ele ainda pode fazer mais uma vez para mim. Aquilo vai trazer fé ao meu coração. A nossa memória é algo muito poderoso. O que nós escolhemos lembrar vai determinar o tipo de vida que nós vamos viver. Eu quero mostrar para vocês um texto das Escrituras em Salmos. Salmo 77 é o meu texto base de hoje, de 11 a 14. Acompanhe os textos comigo, todos os textos estarão aqui nas telas para você acompanhar. Diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Vamos dizer juntos essa última frase? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Lá no primeiro que nós lemos desse texto, diz assim: recordarei, eu vou me lembrar dos feitos do Senhor. Recordarei dos seus antigos milagres. Nós vamos exercitar, treinar a nossa memória de pensar nas coisas grandes que Deus fez por nós. Nossa memória é poderosíssima. A gente está dirigindo, por exemplo, e no meio ali do trânsito você se lembra de algo. Lembra de alguém, lembra de uma cena, lembra talvez de algo engraçado que seus filhos fizeram. E o que vai acontecer? Lá naquele lugar, no meio de um trânsito, você começa a rir. Traz os mesmos sentimentos de volta, não é? Por outro lado, se você está num lugar e se lembra de algo ruim, alguém te feriu, alguém te machucou, aquele gosto de azedo vem na boca, acaba com o teu dia, uma perda que você teve talvez, e aquilo você traz à tona, aquilo pode mudar completamente a sua disposição para o dia. O que fez você ficar triste foi o fato de que você insistiu nas memórias ruins. Agora, naquele primeiro momento da historinha que eu contei, o que fez ficar contente mesmo no meio de um trânsito é porque você insistiu nas memórias certas para ocupar a sua mente. Num estudo que analisava os efeitos na memória humana, eles examinaram pessoas se lembrando de coisas positivas e pensando também em coisas negativas, e constatou que as memórias negativas exigiam uma atividade cerebral muito maior. Se você tivesse um computador, era mais ou menos assim: o arquivo de memória negativa ocupa mais espaço no HD. Seria mais ou menos isso se fosse um computador. Não é bem isso, porque aqui nós estamos falando de atividade cerebral. Então, é mais comum nós nos lembrarmos das memórias negativas do que das positivas. Então, nós temos que treinar a nossa mente a saber escolher em que pensar. Por quê? A sua memória é como se você estivesse diante de uma grande tela. E diante daquela grande tela passa ali algumas coisas da sua vida. E se de repente as coisas ruins vêm à tona e formam aquela grande tela, meu conselho para você, por favor, não vá buscar pipoca, sentar e assistir ali aquela sessão pipoca naquele momento, porque não é para você se dedicar àquilo. O que você tem que fazer, tem que se lembrar, é que existem outros canais para você assistir na sua vida. Você pode trazer à tona coisas boas na sua vida, boas memórias da sua vida. A boa notícia que eu tenho que te dar é que o controle remoto disso está na tua mão. Você que decide sobre o que você quer pensar, se você quer ficar se lembrando: oh, aquela pessoa me maltratou tanto, aquela pessoa foi tão chata comigo, aquela pessoa me machucou. Se você ficar pensando dessa maneira, isto vai acabando com o seu dia, com a disposição do seu dia. Mas você pode se lembrar das coisas boas. Num relacionamento, por exemplo, todo mundo aqui que tem, sei lá, 5, 10 anos de casado, não precisa nem ser assim, 25 anos de casado, mas com 5 ou 10 anos de casado, já deve ter tido determinados momentos que não foram bons.
momentos de discussão, momentos de diferença e de divergência. Ora, quando vocês estão juntos, vocês vão ficar se lembrando daquelas coisas ruins ou vão ficar se lembrando das coisas boas que aconteceram com você? O problema nosso é que a gente inverte. Lembramos o que deveríamos estar esquecendo e nos esquecemos daquilo que nós deveríamos estar lembrando. No estudo do Antigo Testamento, é interessante notar como eles tinham algumas festas. E essas festas eram assim, festas anuais. Muitas delas tinham 7, por exemplo, eram fixas. E essas festas foram criadas para que aquele povo se lembrasse de alguma coisa. Então, para se lembrar, todo mundo era convocado a estar na festa, todo mundo parava tudo o que estava fazendo para ir para aquela festa. Na festa tinha música, tinha dança, tinha assim um festival, não é? Eram aquelas festas, mas nas festas era relembrado e contado novamente as mesmas histórias. A Páscoa, por exemplo, a Páscoa era para aquele povo se lembrar de como esse povo foi escravo no Egito e foi libertado lá do Egito, atravessaram ali o Mar Vermelho e celebraram a sua libertação diante de Deus. Ano a ano, todos os anos, todo o povo se reunia para se lembrar, até mesmo 100, 200, 300, 400, 1000 anos depois, era para ser lembrado aquilo que aconteceu lá atrás, porque lembrando dos feitos do Senhor, o Deus que fez aquilo no passado, pode novamente fazer isso hoje. Aquilo aquecia o coração do povo. Uma outra coisa que era costume nesse povo, era ter algo chamado, alguns monumentos de pedras que eles faziam, como se fossem totens, onde ali ficava um marco para eles, eram as chamadas pedras memoriais. Então, além dessas festas, tinham as pedras memoriais, que eram esses grandes marcos que lembravam vitórias específicas. Toda vez que alguém passasse por ali, ele iria se lembrar do que era aquilo. Quando alguém perguntasse, o que é este monte de pedras aqui? Alguém diria, porque aqui, nesse lugar, Deus nos libertou de uma situação assim, 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 e se lembrava novamente dos feitos do Senhor. Aqueles memoriais os ajudavam a manter aquilo fresco em suas mentes. Um deles, por exemplo, em 1 Samuel 7:12, então Samuel, diz assim o texto, então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda. Deus nos ajudou, nesse momento que nós enfrentamos aqui, Deus nos ajudou. Levantou uma pedra, fez aquele memorial, para que todo mundo que passasse por ali e visse aquilo, lembrasse de que Deus é um Deus que nos ajuda. Alguns momentos preciosos que a gente carrega na vida da gente, não podem ser esquecidos. E esses momentos têm a ver com experiências com Deus. À medida que eu vou falando, tenta se lembrar. Algumas experiências com Deus que você teve que foram marcantes na sua vida. Algum momento de oração, algum momento de adoração. Eu me lembro do meu batismo, da primeira ceia que participei. Eu me lembro de alguns cultos, de alguns momentos, algumas profecias que ouvi, momentos de experiência com Deus. Momento de uma vez estar orando na igreja, pelo culto que iria acontecer no domingo, tínhamos feito uma reunião de oração antes, e eu fui orar pelo pastor, e eu orando, passei pelo púlpito daquela igreja, parei aqui assim, ó, desse jeito aqui, e orei, Deus abençoe esse povo, só que eu me vi pregando naquele lugar. Mal sabia eu que pouco tempo depois eu seria pastor, convocado a ser pastor naquele lugar. São memórias que guardam, marcam a vida da gente, palavras que nos falam, profecias que foram nos ditas. Aos 12 anos de idade, minha bisavó olhou para mim e disse, você vai ser um homem de Deus no meio da nossa família. A expressão homem de Deus na minha família significa pastor, tá? É isso que significa. Então, são coisas que ficam marcadas na memória da gente, que não devem ser nunca esquecidas. Experiências que você teve com pessoas, lembranças. Lembro do nascimento de cada um dos meus filhos, estava lá. Lembro
do primeiro momento que vi o coquinho deles assim, sabe? Lembro de cada momento gostoso com amigos e gosto de guardar essas coisas. Há um tempo atrás eu assisti um filme, e nesse filme a atriz, ela tinha uma caixinha em que ela dizia o seguinte, que ela guardava ali uma lembrança de alguém que ela queria carregar para o resto da vida. Então ela tinha ali um pedacinho de pau que foi de um graveto, de uma brincadeira dela quando era criança com seu pai, ela guardou ali. Uma outra experiência na vida com uma tal pessoa que ela guardou ali também. Era uma caixinha que ela queria continuar para o resto da vida com aquelas pessoas vivas ali dentro. Não tem gente que é assim para a gente? Não tem gente que dá vontade de guardar dentro de um potinho e levar para todo canto, né, com a gente? Pois bem, essas são memórias que a gente vai carregando com a gente ao longo da vida e devem ser muito bem protegidas, muito bem guardadas ali. Aliás, elas ficam guardadas num lugar nosso que carinhosamente nós chamamos de coração. É assim. Então são memórias que nós não queremos esquecer. E isso não é nostalgia. Nostalgia é lembrar do passado e querer voltar no passado e ficar com tristeza no presente. Não, eu me refiro a lembrar de algumas coisas que tragam um sorriso hoje, que reavivam aquelas coisas para nós hoje. Eu me conecto com o passado, mas vivo o presente. Boas lembranças são importantes. Eu gosto de guardar lembranças e memórias da minha infância. Meu filho mais velho me disse esses tempos atrás, ele falou, pai, você fala da tua infância de uma maneira que parece que foi assim, o ano passado. Parece que a minha é mais distante que a tua, de tão viva que está para você. Porque eu gosto de rememoriar essas coisas, eu gosto de trazer à memória, eu gosto de trazer à lembrança as coisas boas que viveram na vida. Porque a minha vida é uma história, minha vida não é só o presente, minha vida tem toda uma história. Então a infância, a adolescência, o período de casamento, o nascimento dos filhos, os amigos que foram formando, essa comunidade, cada história dessa comunidade, cada momento de oração que tivemos, cada milagre que vimos acontecendo, cada pessoa que vai chegando, vai se integrando, vai nos ajudando no crescimento. Nota que tudo isso que nós temos hoje aqui é fruto do resultado de história, do passado que foi marcando a vida. Por isso, meu querido, não jogue fora essas boas memórias. O que você está trazendo à memória irá determinar o tipo de vida que você vai viver. Se você ficar trazendo à memória só coisa ruim, porque foi tão ruim aquele dia, porque aquela pessoa me machucou, você vai viver uma vida afundada, querido. Você vai travar a sua vida. É importante nós lembrarmos de coisas boas, para que nós possamos pensar assim, o mesmo Deus que realizou aquilo comigo no passado, pode realizar hoje também, pode cuidar do meu futuro. Isso nos traz ânimo para a vida. Certa vez a nação de Israel havia se afastado de Deus, e perderam uma batalha, e nessa batalha não só foi a perda da batalha, mas eles perderam também a Arca da Aliança, que era o símbolo da glória de Deus em Israel. Aquela notícia foi devastadora para toda a nação, quando voltaram avisando. Uma mulher estava para dar à luz e ao ouvir essa notícia entrou em processo de parto e depois concluído o trabalho de parto nasce o menino e ela põe o nome no menino de Icabode, que significa glória nenhuma, e ela diz assim, e foi-se a glória de Israel, foi-se embora a glória de Israel. Note, ela poderia ter chamado o menino de a glória de Deus vai voltar. Mas ela, entenda bem, ela nomeou o seu futuro como uma experiência ruim do passado. Nunca faça do seu futuro ser escravo de algo que aconteceu no seu passado. Nunca faça isso. Você precisa se lembrar do que Deus fez, e quando vierem os maus momentos, você vai se lembrar do que Deus fez no passado, e vai poder dizer, o Senhor já me livrou uma vez, eu tenho certeza que o Senhor pode me livrar mais uma vez também. Quando Davi foi enfrentar Golias, na história bíblica,
Não nos fala, por exemplo, no texto, que Davi ficou como que reclamando, olha assim, tipo, não dá para enfrentar o Golias, ele é mais alto do que eu, ele é mais forte do que eu, ele está mais bem armado do que eu, o cara é soldado, o cara é treinado, eu não sou pastor de ovelha. Ele poderia colocar mil e uma situação negativa e difícil, que iria desencorajá-lo diante de tudo aquilo. Mas o que Davi fez? Uma das coisas que Davi ficou lembrando o tempo todo, ele mesmo disse ali para Saul, que era o rei na época, ele falou: escuta aqui, rei, eu matei sozinho um leão. E eu não sei se você já viu algum leão na tua frente alguma vez na vida. Eu estive lá na África, o Dudu deve se lembrar que nós estávamos no lugar, nós estávamos assim a uma distância de menos de 1 metro de um leão, e dá medo, aquele monstro na tua frente. E o leão é muito forte, o leão é muito ágil, e Davi fala: eu venci um leão, e não só isso, eu também derrotei um urso, e o urso é fortíssimo, um animal forte. Ele falou: eu venci também o urso. Olha, se eu fiz isso, o Deus que me ajudou a derrotar um leão, o Deus que me ajudou a derrotar o urso, é o Deus que vai me ajudar a derrotar esse grandalhão aí também. Então ele estava lembrando das experiências do passado para trazer força para o presente. Ele estava lembrando das suas vitórias. Ele não ficou se lembrando assim: ah, meus irmãos me trataram mal. Ah, meu pai me desprezou quando o profeta Samuel foi visitar-me lá na minha casa. Ele não pensou nessas coisas. Ele aprendeu o seguinte princípio: que se você se colocar à disposição de todas essas coisas ruins, essas derrotas, as coisas que essas chateações lhe causam, você vai ficar estagnado na vida. Tua vida fica travada porque você decidiu só ficar pensando naquelas coisas ruins que te atacam o tempo todo. Mas ele entendeu que se ele quisesse conquistar o melhor de Deus na vida dele, ele precisava trazer à memória os feitos do Senhor na sua vida. Querido, você também tem gigante para derrotar. E para derrotá-lo, você precisa seguir esse princípio aqui de Davi. Você precisa fazer um passeio pelas suas pedras memoriais, pelas experiências que você já teve com Deus na sua vida. Você pode se lembrar assim: ah, Deus, eu me lembro quando o Senhor me livrou naquele dia, quando tudo estava contra mim. Eu me lembro quando o Senhor me protegeu. Você tem a sua história. Alguns de vocês foram livres de acidente, alguns de vocês foram livres de algumas situações, alguns de vocês foram livres de situações como eu passei, por exemplo. Alguns de vocês passaram por situações talvez muito mais amedrontadoras e piores do que essa. Mas o mesmo Deus que te abençoou, o mesmo Deus que te livrou, é o Deus que vai fazer a mesma coisa hoje. Como nós dissemos aqui no domingo passado, até quando eu errei, o Senhor fez milagres com os meus erros. Até quando o erro era meu. Deus foi o quê? Misericordioso comigo. Deus foi isso comigo. Então faça disso uma prática de vida para você. Guarde essas suas pedras memoriais. Vai lembrando. Tem marcas na sua vida que você não deve esquecer. Passe por elas de vez em quando. Eu tenho certeza que se vocês gastarem mais tempo se lembrando das suas boas memórias e dos feitos do Senhor na sua vida, do que o tempo que vocês gastam pensando no que deu errado e no que te machucaram, eu tenho certeza que você vai perceber a sua vida subindo para um novo nível. Você vai perceber isso. Eu não é Alice no País das Maravilhas. Como que é aquela menina que tudo era bonito na vida dela? Quem se lembra? Poliana. Tem a história de Poliana que você já deve ter lido na época de escola. Eu não sou nenhuma poliana nesse sentido, mas confesso para você que se tem uma coisa na minha vida, eu deixo para lá coisa ruim. Deixo a tal ponto de às vezes não me lembrar mesmo, fato. Eu não consigo lembrar de algumas coisas. Algumas situações de pessoas que aprontaram comigo. Eu me lembro uma vez que eu encontrei com uma pessoa, estava junto com a minha esposa, eu vi o cara, eu falei: nossa, eu lembro desse cara. Ele estava num shopping, e a hora que passou, ele estava vindo. A hora que passou, eu fiz sinal, o cara meio sem graça, tal. Eu fui: oh, tudo bem, meu irmão, paz, tal. Lembrei do cara, dei um abraço, abençoei, que legal, tal. Minha esposa estava quieta, né? Só ouvindo ali, tal. A hora que eu saí, ela falou: você lembra bem quem é ele?
Lembro, fulano de tal, tal. Então, você lembra do que ele falou de você? Falei, não, mulher, não, ela lembrou. Falei, não. Então, ele falou, eu não lembrei. Falei, que bom, fica isso na consciência do cara. O problema é dele, não é meu? Quem falou foi ele. Então, esquece, meu irmão. Deixa para lá, perdoa, libera perdão. Sabe, situações ruins acontecem com todo mundo, então vamos guardar as coisas boas, porque elas vêm e nos trazem fé para a vida. Agora, o que você não pode esquecer é do que Deus fez. Há um texto em Salmo 78, 11 e 12, que fala, eles esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas e os milagres que lhes havia mostrado. Perderam o melhor de Deus na vida deles por causa disso. Você não anda esquecendo, não, o que Deus fez na sua vida? Você não deixou que algo que antes era um milagre se tornar algo comum na tua vida? Há uma tendência nossa, depois que o tempo passa, a gente não ligar mais. Eu gosto de lembrar minha esposa de algumas coisas. Eu falo, Magda, você tinha câncer. Quando nós ouvimos que você tinha câncer, nós ouvimos assim, você vai morrer. E hoje, você está curada. Completamente curada, e nós temos que celebrar ano a ano a sua vida, que você está viva, que você está curada, e que Deus foi bondoso para conosco. Tem que se lembrar dos feitos do Senhor, lembrar do que Deus fez na sua vida, não pode esquecer. Quando nós nos esquecemos, quando as verdades de Deus não nos empolgam mais, nós ficamos apáticos, e não percebemos mais o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Alimente a sua alma com boas lembranças, com boas memórias. Lembre-se de situações que Deus resolveu para você. Quantos mares vermelhos Deus também não abriu na tua vida? Quantos Golias Deus também não derrotou na sua vida? Essas histórias bíblicas são para nos lembrar de coisas que acontecem conosco também. Lembrar dessas coisas não é para eu ficar me orgulhando dos feitos do Senhor, do que eu realizei. Não, não, não. Eu vou sim me orgulhar, entenda bem, do Deus que eu sirvo, Deus maravilhoso, Deus bom que eu sirvo, que faz essas coisas na minha vida, e a Ele eu vou ser grato para o resto da minha vida. É isso que nós temos que fazer. Precisamos nos lembrar, como diz o texto do Salmo 125, versículo 1 ao 3, diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, eu acho interessante que o texto fala, que Israel o repita, ou seja, não se esqueçam disso, repitam isso comigo, seria mais ou menos isso. E aí continua no versículo 2, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. Lembre-se, meu irmão, de quanto Deus já te libertou. Ah, se o Senhor não tivesse comigo naquela situação, eu estava frito. Conte os feitos do Senhor. Fala para os seus filhos o que Deus fez para você. Mostra para os seus filhos o quanto Deus foi bom para vocês no passado, porque isso vai servir como fé na vida deles também. Essas coisas vão trazer fé ao coração deles, de que Deus agiu pelos seus pais, vai agir por eles também. Queridos, nós chegamos onde nós chegamos até aqui, através de um longo caminho de ação de Deus, de milagres, de livramentos, não só na sua vida, na vida de um monte de gente que ajudou a construir tudo isso que nós temos hoje aqui. Nós temos que olhar para o passado e ver a bondade de Deus. Nessa semana recebi 2 primas minhas em casa, e estávamos conversando sobre algumas coisas dos nossos antepassados, e assim, algumas coisas me trazem um coração feliz de ver a ação de Deus na vida dos meus antepassados. Para quê? Para chegar até na minha vida. E eu espero que meus filhos no futuro e netos também possam fazer essa leitura de como Deus é bom, como a bondade dele vem passando de geração a geração daqueles que temem ao seu nome. Quanto mais você se lembrar da bondade de Deus, mais da bondade de Deus você vai ver. Por quê? Não é que Deus vai ser mais bonzinho com você, é que você vai ver. Muitas vezes Deus age e você não nota. Mas quando você está com o coração aberto e treinado a pensar dessa maneira, você começa a notar a bondade de Deus na sua vida mais do que qualquer outra época. Eu tenho mais para falar aqui com vocês, mas eu vou pedir para você acompanhar comigo e se em pé nesse momento. Pode ser? Fique em pé comigo, eu preciso te contar uma coisa muito importante. No Antigo Testamento, os homens no Antigo Testamento costumavam usar um cajado
ou uma vara ou bordão. Você assistiu os 10 mandamentos, você sabe o que eu estou falando, vai. Você sabe o que eu estou falando. Ou, por exemplo, você já assistiu história sobre Abraão, Isaac, Jacó, e você via aqueles caras andando com aquela vara. Não é que ele estava usando para apoiar o pé, não era para isso. Sim, também tinha a utilidade de se defender de animais, também existia essa utilidade. Mas eu vi um especialista em cultura de Oriente Médio falando, e ele disse o seguinte, que aquilo era para eles também um memorial. Porque aquele bordão, aquela vara ou aquele cajado, aquela pessoa carregava para o resto da vida. Não ia trocando, não é igual a gente vai num lugar, pega um gravetinho e fica andando, depois troca, joga fora e pega outro. Não, era o mesmo, para o resto de sua vida. Por que razão? Ali era onde ele registrava algumas coisas da sua história. Nós hoje temos recursos para registrar, temos recurso digital, temos caderno, tudo mais. Não, naquele tempo o que eles faziam? Pegava aquele cajado ou aquela vara e fazia uma marca ali nela ou um desenho nela. E depois outro acontecimento, outra marca, outro desenho. Quando eles carregavam aquela vara ou aquele cajado, estava dizendo o quê? Estava dizendo, a minha história está aqui. Aqui tem a minha história. Vamos imaginar alguém conversando com Moisés e diria, Moisés, e esse aqui, o que que é? Ele falou, esse daqui, essa marquinha aqui, é quando nós derrotamos os amalequitas. Olha, foi terrível, os caras nos pegaram em emboscada, mas nós vencemos, Deus foi bom para conosco, que maravilha. E essa outra aqui? Ah, essa outra aqui, foi quando nasceu um dos meus filhos. Foi uma experiência incrível que eu tive ali com Deus, e eu não posso esquecer essa experiência, eu faço essa marca aqui, porque eu quero me lembrar desse feito do Senhor na minha vida. E essa outra aqui, nós estávamos com sede, e tinha uma pedra, e Deus falou para tocar na pedra, e saiu água da pedra, entende? Ali era a marca, era a história da vida dele, que estava sendo registrada ali. Eu quero lhe chamar a atenção, para aquele momento célebre da história, quando Moisés estava diante daquele mar vermelho, com o exército de Faraó vindo atrás. Vamos nos lembrar do que é que Deus fala ali para ele no texto. Coloca o texto para mim, por favor. Olha o que Deus disse para ele. Deus não falou para ele simplesmente, levante a sua mão. Olha o que é que Deus disse para ele. Erga o seu cajado. Erga o seu cajado, estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quando Deus falou ali para Moisés, levante o seu cajado, Deus estava falando, Moisés, lembre-se da sua história. Tem aí marcado cada um daqueles livramentos nas pragas do Egito. Tem aí anotado com você? Não tem aí anotado que eu apareci para você lá naquela sarça ardente? Não tem aí anotado? Lembra de tudo isso e levanta isso agora. Levanta esse cajado nesse momento, diante do mar. Diante desse mar, Moisés, não é uma experiência do agora só com você, é uma experiência da história da tua vida que está aqui agora. Tem toda uma história por detrás. Isso aí está registrado. Para que você saiba que quando você levantar isso, você vai dizer, o mesmo Deus que realizou tudo isso aqui para nós, vai abrir esse mar também diante de mim. Sabe quando Davi foi lutar contra Golias? A gente conhece a história da funda e 5 pedras, né? Que Davi usou. Funda é quase um estilingue, vamos dizer assim. Davi pegou aquela funda com pedras, rodou, acertou na cabeça do gigante. E essa história a gente conhece. Agora o que a gente passa despercebido na história é que Davi não levou só a funda com as pedras, ele levou também o seu cajado. É muito provável que Davi, aqui sou eu imaginando, tá? É minha imaginação. Eu gosto de ampliar a história bíblica e criar imaginação. Para mim, Davi é sempre um personagem tipo moleque travesso, é assim que eu gosto de ver o Davi. E eu imagino o Davizinho ali parando naquele momento, quando chegou naquele campo de batalha, o grandalhão lá, ele aqui, o espaço no meio, onde seria a batalha. Davi pega, olha para aquele cajado, e aí ele fala, peraí, essa marca aqui, é daquele dia que eu derrotei aquele leão. Essa outra aqui, é daquele dia que eu derrotei aquele urso.
E o próximo espaçozinho aqui é de você, seu grandalhão, cabeçudo, pezão, barrigudo. Vai vir aqui agora a marca da minha vitória sobre você. Parte para o campo de batalha e derrota aquele gigante na vida dele. Meu irmão, alguns de vocês precisam hoje pegar esse cajado, levantar esse cajado e relembrar a história de Deus na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa fazer isso agora. Vamos fazer algo aqui agora nesse momento. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Põe diante de você alguma situação que precisa ser mudada. Você está levantando aqui agora a história de Deus da tua vida. A história de Deus da tua vida é maior do que essa doença que está pegando aí na tua família. A história de Deus na tua vida é maior do que esse monstro que está se levantando para destruir a tua família, o teu casamento. Essa história de Deus na tua vida é muito maior do que esse problema econômico que tem assim tirado a tua paz. A história de Deus na sua vida é algo que vai agora ser usado para derrotar este inimigo grande que se levantou contra você. Vamos declarar que o nosso Deus é grande e poderoso diante de tudo isso, em nome de Jesus. Repete isso comigo, diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrotou o gigante Golias, é o Deus que opera na minha vida, na minha história, e vai me levar a mais uma vitória, mais uma marca no meu cajado, em nome de Jesus, amém. Celebra teu Deus, meu irmão, celebra teu Deus, celebra o teu Deus.